A câmera foi. A câmera tá rodando? O som tá funcionando? Tá funcionando o som aí? Ok. Depois eu vou pra onde? Você vai Vem pra cá. subir lá pra trás do Henrique. A gente espera você sumir. Pode falar. Obrigada. Pode ir? NPS Marinho, cena 1, tomada 1. Pode sentar nessa cadeira aqui. Pode sentar nessa cadeira aqui. Por favor, nessa. Tá? Bom, estamos aqui com Zé Marinho, nosso colega aqui, que foi, né, o grande esteio do curso de cinema que o Nelson criou aqui, né, na UF. Além disso, o Marinho, como todo mundo sabe, né, é um estimado, né, ator do cinema brasileiro, e nós vamos aqui trocar algumas ideias, ou melhor, vamos ouvir, né, algumas das confissões do Marinho, né. Eu acho que o nosso eixo de conversa é o Nelson Pereira, né, que eu acho que é uma coisa, né, prazerosa para nós dois, mas isso não te tolhe, né. Nesse caminho você pode, né, contar as suas histórias, né, que eu acho que vão ser agradável para todo mundo. Nelson Pereira, como é que foi o seu encontro com o Nelson Pereira, digamos? Lá estava o Nelson, presidindo a sessão, falando sobre o negro no cinema, falando de Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, de Solano Trindade e outras coisas mais. E eu já interessado em cinema, apesar de ser um ator de teatro, eu estava interessado também em cinema. E por isso fui assistir essas palestras, né? E o Jofre Soares, que eu já conhecia do Nordeste, o velho ator Jofre Soares, estava lá também assistindo o Nelson. Depois que terminou a palestra, eu saí e fiquei na frente do prédio aguardando a saída do Nelson. De repente ele saiu com o Jofre, andando os dois assim, e eu estava de pé assim, o Jofre me viu e disse: Marinho, aqui vou te apresentar o Nelson Pereira dos Santos. Aí me apresentou, que eu já conhecia, ter visto filmes e também de ler muito sobre cinema e tal. E eu então falei com o Nelson
E ele disse, você faz o seguinte, você faz um retrato 18 por 24, uma foto boa, e deixa no escritório do Luiz Carlos Barreto, na Rua México, número tal e tal e tal. Eu, então, tinha um amigo do João Bosco de Moraes, um amigo meu que ia fazer Itamaraty, que era fotógrafo. Aí eu pedi a ele fazer a foto. Ele me trouxe na Funarte, no prédio onde houve tudo isso, na parede da Funarte, mandou encostar na parede ali, no muro da Funarte, pelo lado da rua da Biblioteca Nacional. Fiquei ali encostado e ele fez um filme inteiro comigo. Depois revelou 18 por 24. E eu marquei um dia com ele, fui lá apanhar as fotos. Apanhei as fotos, fui no escritório e deixei lá as fotos. Quando eu fui no escritório deixar as fotos, o Nelson estava lá conversando com o Roberto Santos, diretor de cinema de São Paulo. Então, os dois amigos começaram o cinema junto, no Grande Momento em São Paulo, estavam juntos ali conversando. Aí o Nelson me aproveitou e me apresentou também ao Roberto Santos, que ia fazer a Hora e Vez de Augusto Matraga. Já estavam discutindo isso. Aí o Roberto olhou para mim e disse, espera aí um pouquinho. Abriu uma gaveta e tirou um desenho do personagem. Tirou do personagem, olhou para mim, olhou para o personagem, olhou para mim. Disse, você guardou o desenho e disse, você quer falar algumas coisas aí? Eu vi. De onde você é? Falei, Pernambuco. Que parte de Pernambuco? Falei, do sertão de Pernambuco. Nasci no Agreste, em Garanhuns, mas mudei para o sertão depois e me criei no sertão até os 16 anos de idade. Disse, fale do sertão. E aí comecei a falar do sertão. Se algum acontecimento importante que marcou sua vida no sertão? Falei, eu assisti ao crime a morte de Fragasso, que era um jovem vaqueiro, bonito, loiro, de olhos azuis, que as moças se encantavam com ele. E ele era noivo da minha professora de colégio, da Beatriz. Beatriz era uma mulher bonita, morena, bonita, parecia uma italiana, belíssima. E o Fragasso se apaixonou por ela e ela por ele. E um dia o Fragasso brigou com um vizinho nosso, da mesma rua, e foram às vias de fatos, e o Zé Severino, com quem ele brigou com Miguel Leopoldo, que era o fazendeiro. Depois Miguel Leopoldo saiu, Zé Severino veio, porque o Fragasso chegou perto da casa de Zé Severino, que era inimigo do Miguel Leopoldo, do outro fazendeiro, e disse, Zé Severino, filha da puta, sai aí e vem brigar comigo. Zé Severino estava com a mulher dele grávida, Mariquinha, não teve dúvida, pegou uma peixeira de 9 polegadas, botou aqui atrás na mão assim, escondida, e veio vinda até a curva da rua, na casa de Tertinho. E aí encontrou o Fragasso já bêbado, né? Foi em direção a ele. Ele aqui não teve dúvida. Pegou a faca, pegou a peixeira, tacou no Fragasso aqui, debaixo do coração, debaixo da costela aqui, em direção para cima. O sangue jorrava assim, rapaz. Eu estava lá do outro lado, na porta da minha casa, do meu pai, vendo aquilo tudo, rapaz. O sangue chegava, voava assim, fazia um círculo. E ele correu para frente um pouco. Na próxima casa que tinha, do outro lado da rua, ele bateu de testa na casa e caiu para cima e o sangue jorrando. Miguel Leopoldo saiu de lá e veio
Se acorda aqui, quiser Severino, furou Fragasso. Aí Fragasso disse, já morrendo para Miguel Leopoldo, padrinho, Zé Severino me matou. Foi apagando. Sangue jorrando. Miguel Leopoldo, peguem o Fragasso, levem ele para algum lugar aí. Aí nós, os homens, eu já com meus 14 anos, ajudei a pegar e levamos para casa, que era de meu pai, onde a professora dava aula, a Genedite. Estendemos o corpo dele no chão. E o sangue continuou jorrando. O Fragasso morreu ali. Cinema é sangue, suor e lágrimas. Marinho, aí você contou isso para o Roberto Santos, no encontro lá, que era a preparação... Sintetizado. Sim, que era a preparação Do Matraga. Matraga. Então isso E é... aí ele me... Ali, ele disse, tem um personagem que dá para você fazer. Mas já tem um ator de São Paulo que eu convidei. Mas parece que ele está fazendo teatro e não vai ter tempo de filmar na época que nós vamos filmar. Então, eu vou para São Paulo e de lá eu telefono para o Jofre Soares e o Jofre te dá notícias. Enquanto isso, vamos descer. Aí descemos ali na Rua México, fomos até a Rua Santa Luzia, num chopp que ainda hoje está lá. Um barzinho de chopp. Pediu 2 chopps, 3 ali, porque eu ele e Jofre, e bateu, disse, Marinho, eu acho que você vai ser o personagem. Aí, tomamos o chopp ali, e Roberto foi embora para o aeroporto, foi para São Paulo. Eu tinha marcado com o Jofre Soares, no dia seguinte, lá no escritório, à mesma hora. Aí voltei lá para ter a resposta. Cheguei no escritório, o Jofre estava me esperando. Eu disse, então, Jofre, Roberto telefonou, ele disse, ainda não, Marinho, mas não se preocupa não, vamos descer e tomar um chopinho, uma coisa. Né? Aí descemos para tomar um chopinho, chegou no mesmo lugar que eu tinha tomado chopp com o Roberto, o Jofre pediu 2 chopps, bateu e disse, Roberto telefonou, o personagem é seu. Ali eu entrei no cinema brasileiro. Quando eu estava filmando Matraga Diamantina, o Nelson apareceu lá. Marinho, e o Nelson? Como é que ele era diretor de ator, o Nelson? Como é que ele lidava? Nelson, isso é ótimo. O Nelson tem uma coisa de fazer as coisas sérias brincando. Ele faz rindo a coisa, você pensa que ele está rindo brincando, não está brincando, ele está falando sério. Entendeu? Tem esse negócio, ele vai falar para você, para o ator, que ele quer uma coisa. Ele não gosta de imitar o personagem que você deve fazer, como atores, tem diretores que fazem, né? Eu vou por aqui, faz aquilo. Ele, não, você que vai descobrir o caminho que você vai para lá. Você vai daqui para lá, agora você descobre o teu caminho. Eu não vou fazer o caminho para você, não. Você descobre, faz parte do teu personagem. Você escolher o caminho por onde você vai andar, a forma que você vai se virar da câmera, falar com outro ator aqui ao teu lado, você escolhe essa forma, você olha para cá na câmera e você vai virar e vai falar lá. Entendeu? Eu não vou te ensinar como fazer essa virada. Você encontra essa virada. Entendeu? Indo para Brasília, onde estava sendo criado a UNB, e o curso de cinema da UNB. E lá em Brasília, o Nelson criou o curso de cinema junto com Paulo Emílio Salles Gomes e com Jean-Claude Bernadette.
filhos. O Nelson veio para Niterói, onde já morava, com a família. O Paulo Emílio foi para São Paulo com o Jean-Claude e criaram o curso de cinema da USP, comunicação social e cinema junto. E aqui também foi comunicação social e cinema junto. O Nelson criou aqui o curso de comunicação social, junto com cinema, publicidade e propaganda, o cinema da reitoria, está lá até hoje, para passar os filmes que os alunos fizessem aqui. E aqui sim uma escola de documentário, tipo a Escola de Documentário de Buenos Aires. Eu, que dava análise de filme, pegava o filme, projetava e ficava fazendo análise do trabalho de dramaturgia dos atores. Isso eu fui ampliando com o tempo. Com o tempo eu passei a fazer não só análise do filme com interpretação dos atores, mas também puxando um pouco para a iluminação, ver um pouco a fotografia do cinema, depois ver um pouco o roteiro do cinema, e fui ampliando a análise do filme, tudo isso. E isso foi pedindo outros professores. Daí que nasce a necessidade de convidar professores também para fotografia. Aí convidamos Mário Carneiro, grande cineasta, fotógrafo também cineasta, né? Ficou um tempo aqui. Aí convidamos Gustavo Dal, parte de roteiro e tal. Depois Arthur Omar também, né? Estava destacado na época como jovem cineasta e tal, né? E esse foi chegando, chegou em você, chegou em Sérgio Santeiro, né? Já em 75, eu acho, quando eu lembrei de você e fui falar com o Nelson para te chamar. Aí o Nelson é Santeiro, ele fez uns filmes bonitos, uns curtos bonitos e tal. Eu gosto do cinema de Santeiro. Chama o Santeiro. Aí eu te convidei. Aí no início você não queria vir para cá. Não, vou dar para UF dar aula não tem esse negócio, não tem espírito de professor não. Quero dar aula não, quero fazer meus curtas, tal, meus filmes. Não quis, no primeiro convite você não quis vir não. Aí eu fiquei pensando, eu digo, eu vou insistir. Aí eu voltei a te convidar de novo. Aí da segunda vez você aceitou. Tá bom, eu vou ficar uma temporada lá. E veio até hoje ser professor do Departamento de Cinema. Agora, diz a lenda, eu gosto sempre de usar essa expressão porque aí ninguém me cobra. Diz a lenda que o Nelson tinha uma coisa, né, que ele levava a turma para as filmagens dele, né? Quando ele ia filmar e tal, a aula dele era em loco, né? Que era coisa, né, dos filmes. Né? Porque tem um pouco isso, né? Quer dizer, eu não consigo imaginar o Nelson com o giz na mão, escrevendo no quadro negro. Né? Essa imagem realmente eu acho que não existe, né, não? A imagem dele era um pouco isso, né? Ele repassava, né? Enfim, ele, entendeu? Ele chegava aqui, muitas vezes começou com... Depois que veio a câmera, essa câmera aqui, mas uma câmera ainda de cinema, ele botava na sala a câmera, aí dizia, vamos tirar o segredo da câmera. Qual é o segredo da câmera? Tira aí, desmonta a câmera toda, tira o segredo da câmera. Para você operar a câmera, você tem que aprender a mexer com ela, descobrir o segredo da câmera, qual é o enigma que a câmera tem. Você não pode trabalhar com objetos que você não conhece. Você tem que conhecer a câmera. Então o Nelson fazia assim, vai, desmonta a câmera aí, vamos desmontando, vamos. Isso aqui, aqui. Desmontando tudo. Ele ensinava o cinema por dentro, né? É por dentro do cinema que se ensina o cinema, né? O Nelson disse aqui, o cinema, né, está na tela. O filme está na tela. Está na tela, é ali o filme que você vê. Mas onde está na tela, ele está na câmera. Ele está aqui dentro. Daqui que ele sai. É daqui que ele sai. Depois é que ele está na tela.
Entendeu?